Agora são 6 horas e 12 minutos. Você acompanhou, então, a fala do juiz, dando a pena desse júri que durou quase 10 dias. E a gente, claro, vai conversar agora justamente com um advogado criminalista, Renan Fará, para entender o que vai acontecer e saber se a pena está de acordo com aquilo que ele imaginava. Renan, obrigado pela participação aqui conosco, um prazer recebê-lo aqui. Como que o senhor analisa as penas divulgadas há pouco, o fim desse julgamento, um julgamento tão aguardado? Foram 9 anos de sofrimento para os familiares das vítimas. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Realmente foi uma luta, tanto da defesa quanto da acusação, para tentar comprovar se houve dolo eventual, se houve culpa consciente, ou até mesmo pleiteando pela absolvição, uma vez que era claro aí que houve aí uma grande tragédia. Precisava ver se havia punição ou não. A pena é significativa, né? As pessoas podem dizer, mas por que não somou todas? Porque não existe aqui o concurso material, ou seja, desígnios autônomos de matar 242 pessoas, mas sim o dolo eventual por um concurso formal. Pega-se a pena de uma e eleva até no máximo metade. Então, pega do crime mais grave, que é o caso de homicídio qualificado. Na verdade, foram todos homicídios simples, né? Eles foram condenados por homicídio, a denúncia era de homicídio qualificado, mas foi picotada a qualificadora e ficou como homicídio simples, com esses acréscimos todos. É lamentável que houve, né? A gente assistiu aqui a defesa, por vezes, tanto a defesa quanto a promotoria passaram a se exacerbar, passaram a cometer exageros aos olhos aqui de quem observou de longe, mas é claro que é muito delicado, 10 dias de júri. Eu imagino os jurados como estão cansados, todas as partes estão, mas foi um trabalho que todos iremos ainda estudar e assistir. É claro que se fossem absolvidos, os advogados eram gênios. Se são condenados, fizeram coisas erradas. A gente age dessa forma instintivamente, infelizmente, mas vamos aí prestar os louvores a todos os envolvidos. O juiz teve seus momentos que questionava-se por parte de quem atua na defesa a sua parcialidade, porém manteve a educação, manteve a polidez, a paciência com todas as partes e conseguiu aí presidir algo que eu acho que era um bando de lenha e a fogueira, e todo mundo com muita gasolina na mão, e ele conseguiu conter isso tudo, né? Vale frisar, Gustavo, desculpa, mas assim, ficou essa sentença do jeito que leu, e o juiz no final concluiu falando até da constitucionalidade do pacote anticrime, no dispositivo em que alterou e possibilitou o juiz de decretar a prisão preventiva quando a pena é superior a 15 anos. Mas veja, os advogados atentos a essa possibilidade já tinham previamente ingressado com habeas corpus preventivo, em que a gente chama de salvo-conduto, em que na eventualidade de uma sentença superior a 15 anos, e todos eles tiveram, né, 22 anos e meio, 19 e 18, havia a possibilidade de serem reclusos saindo presos do tribunal do júri, mas conseguiram então esse direito de não serem presos. E aí significa que eles vão apelar em liberdade. Aí vai demorar agora o Tribunal de Justiça aí do Rio Grande do Sul até vir a sentença, até vir o acórdão, porque uma decisão do júri pode ser reformada. Ela pode ser tanto quando a defesa ganha, quanto a acusação ganha. Ela pode ser por alguns motivos, mas o principal que vai ser arguido aqui, ou eventual nulidade que tem havido aí durante o plenário. Renan, é isso que eu queria comentar com você, porque a gente teve já inúmeros tribunais do júri no Brasil que, invariavelmente, a gente pode citar o caso do Carandiru, são anulados pouco tempo depois. Como funciona esse processo? Qual será o processo que os condenados, 4 condenados hoje, vão poder apelar? E corre o risco de uma nulidade? Com certeza, com certeza. E pode ser que os advogados já tenham previsto isso. Toda nulidade deve ser arguida no mesmo momento que ela ocorreu, sob pena de preclusão, e deve dizer qual foi o prejuízo que aquele ato invocou para o caso, tá? Mas a outra possibilidade de refazer o júri é quando, e aí vai depender do traquejo, de toda a prova que o advogado vai conseguir demonstrar, quando a decisão do jurado é manifestamente contrária aos autos.
O que é mais difícil nesse caso, uma vez que estão nos autos tudo que os jurados decidiram. Por mais que o advogado concorde ou não concorde, o espectador aqui tenha concordado ou não, porque esse motivo é mais complicado de conseguir. Então, a decisão do jurado, ela é soberana? Depende, porque ela pode ter ainda um segundo júri, mas também não passa do segundo júri, tá? Então, também não será mais do que isso. Renan, de maneira, tentar pelo menos ser simples, como você mencionou, eles não saem presos hoje lá do tribunal. Qual é a expectativa? Há uma expectativa que eles possam já cumprir a pena em breve ou isso ainda deve demorar? Você falou quando saiu o acórdão. Quanto tempo demoraria isso? Não, se houve, exatamente, aí vai depender da celeridade do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul, e aí depende da Câmara que cai, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, varia muito o tempo de julgamento de acordo com a Câmara. Mas eu arriscaria um palpite em menos de 6 meses para ter uma resposta disso. Até por todo o clamor aqui, eles vão ter uma celeridade diferenciada. Renan, obrigado pela participação aqui conosco no Link News para entender um pouco, então, do fim desse julgamento tão marcante na história do país e, obviamente, na história do Rio Grande do Sul. Um forte abraço e até uma próxima, Renan.